Olá, pessoal. Boa tarde a todas, todos. É muito bom estarmos aqui hoje para participarmos dessa roda de conversa Comurba Perdas Humanas. Mas antes de falar da roda de conversa, a gente acabou criando, a Semana em Memória das Vítimas do Comurba, que o Pablo vai contextualizar um pouco. E também nós vamos entregar uma homenagem, aproveitando todo o ensejo, toda a semana, todo o evento, ao Eduardo Nalim, que nós fizemos uma homenagem ao Eduardo, um voto de congratulações. O Eduardo Nalim é psicólogo e teve a iniciativa inédita da criação e coordenação do Grupo de Apoio ECO 64, que presta atendimento psicológico voluntário às vítimas e familiares da tragédia. Eu vou fazer a leitura de alguns pontos aqui, do grupo, de como se constitui o grupo, por que se formou o grupo, como é formado, e depois o Pablo vai falar um pouco da semana, do Comurba, e o Eduardo depois faz suas considerações e abre aí a roda de conversa. Considerando que, desde os primórdios da história registrada, os grupos têm representado a unidade social fundamental da convivência humana, considerando que a expressão das emoções é um dos aspectos mais relevantes da psicoterapia de apoio, permitindo aos indivíduos elaborarem suas dores e reconstruírem suas defesas emocionais, considerando que o grupo ECO 64, Psicoterapia Psicanalítica de Grupo de Apoio, constitui uma iniciativa inédita em Piracicaba, idealizada e coordenada pelo psicólogo Dr. Eduardo Nalim, com o objetivo de oferecer o atendimento psicológico voluntário aos familiares e vítimas da tragédia, considerando que uma das maiores tragédias da história da nossa cidade foi a queda do edifício Luiz de Queiroz, conhecido como Comurba, que deixou marcas profundas na comunidade piracicabana, especialmente entre os seus familiares e amigos, considerando que o grupo ECO 64 tem se dedicado intensamente à restauração e ao fortalecimento das defesas psíquicas dos participantes, integrando capacidades emocionais afetadas pelo impacto da tragédia, considerando que, antes de ingressar no grupo, cada pessoa passa por uma triagem individual e que os encontros são realizados num espaço acolhedor e simbólico na Catedral de Santo Antônio, localizado na Praça José Bonifácio, considerando que o trabalho do Dr. Eduardo é totalmente voluntário e tem exercido um papel essencial na vida de muitos que ainda convivem com o luto e os efeitos emocionais da tragédia, promovendo um ambiente onde o indivíduo pode se libertar de repressões internas e encontrar apoio para a sua dor. Diante de todos esses postos, nós submetemos à aprovação do plenário essa homenagem, e hoje nós estamos aqui, além de participar da roda, falar da semana, falar do nosso projeto também, um pouco do memorial, que pode depois estar sendo falado, entregar essa homenagem ao Dr. Eduardo Nalim por esse trabalho maravilhoso, que inclusive aqui tem familiares de vítimas, tem pessoas que estiveram na época. Então é de grande relevância estarmos aqui nessa tarde, nesse lugar, Museu Prudente de Moraes também, que tem a história toda que você vai com certeza contar sobre isso. Obrigada pela participação de todos. Vamos entregar a homenagem ao Eduardo e o Pablo fala da semana para a gente. Obrigada. Bom, boa tarde, a todos e a todas.
muito merecida a homenagem, né, ao Dr. Eduardo Nalim, pelo trabalho realizado, e eu tive o prazer, né, fui convidado e tive o prazer de conhecer o grupo, né, em uma das tardes ali na Catedral, e extremamente importante, né, e comentar um pouco sobre a motivação, né, da criação da instituição da semana, em memória às vítimas, fundamental, porque a memória, né, para nós, eu sou historiador, e a memória vamos dizer, é a base, né, de como os processos historiográficos vão ser registrados, e como que a sociedade se relaciona ou não, né, com essa memória. E é preciso também registrar que, pela forma que a tragédia ocorreu, e também por desdobramentos sociais e políticos daquele período, muito dessa memória ficou silenciada e sofreu uma espécie que a gente chama na história, não é o termo mais tecnicamente correto, mas uma espécie de apagamento. Ou seja, tanto as instituições quanto a própria sociedade não deram o devido valor, no sentido de pesquisas aprofundadas, conferência de documentação, formas vamos dizer, compartilhar, ou até desse material poder ser ensinado, né, por exemplo, pelas escolas. Isso não ocorreu com relação à memória às vítimas e à própria tragédia do Comurba, né? Ficou muito focado nas imagens, que são importantes também, né, de como ficou o prédio, de que causou uma comoção, mas o que nós teremos hoje, né, com essa palestra e pesquisa do Dr. Eduardo, e com o que se pretende que a semana possa trabalhar com a sociedade, é um aprofundamento e é um revisitar esses fatos para que a gente possa dar a eles novos sentidos, né? Então, isso é muito importante, e instituir a semana nos traz também um desafio de como nós queremos registrar essa história, como que nós vamos visitar esses fatos, né? E também qual relação com o passado para a gente projetar, inclusive, como essa memória vai se dar, né? Como que as atividades da semana podem trazer novos olhares. Então, é fundamental. Nesta primeira semana, né, a gente fez um pouco, até, vamos dizer, correndo assim, porque foi aprovado, a gente teve 1 mês e meio, mais ou menos 2 talvez, né, por uma questão de tramitação mesmo na Câmara, e nós conseguimos abrir ontem a exposição no Poupa Tempo, no próprio espaço da queda do prédio. Então está lá de ontem até o dia 5 de dezembro, sempre no horário de funcionamento do Poupa Tempo. Teremos também aqui a palestra hoje. Amanhã, o Departamento de Comunicação lá da Câmara, a qual também nós agradecemos, além da escola, finalizará a edição dessa entrevista, onde, nesse material que o Dr. Eduardo relata, né, como tem sido essa pesquisa, a própria relação com o grupo, né, que é muito importante. E teremos no dia 14 uma visita no cemiterial, né, com foco, né, especialmente com a visitação aos túmulos das vítimas do Comurba. Então, serão 4 dias, a gente acha que já foi bastante ousado, mas a gente acha que pode, né, com mais tempo, isso, as próximas a gente pode ir elaborando melhor. Então, a ideia da semana é essa, e nós estamos à disposição para contribuir sempre. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer, né, a todos que estão presentes, Silvia, aqui o Pablo, né. Eu, quando comecei com esse trabalho, não tinha a dimensão nem de estar aqui. Eu só sentia 1 ano atrás que precisava ser feito algo com os familiares, principalmente, e pelas vítimas. Então, começou com o memorial, que hoje é lei. Estamos aqui na primeira semana em memória às vítimas, que também é lei, né, é um decreto, e isso vai ter continuidade. Tudo que for apresentado aqui hoje pode ser, no meu entendimento, o início de um longo trabalho, e que tem muita pesquisa pela frente ainda em outros campos do conhecimento, como engenharia, a parte do direito, né?
parte de sociologia, a parte política, para nós entendermos de fato o que aconteceu e como aconteceu, não é? Onde houve falhas para que isso seja corrigido e melhorado com outros estudos futuros. Então, aqui os meus agradecimentos, principalmente a presença de cada um aqui, o pessoal do ECO 64, né? Dona Maria Aparecida, sobrevivente, está presente com a gente. Então, todos os dados que eu apresentar aqui, eu tenho muito respeito devido à veracidade do que está sendo apresentado aqui, certo? E, inclusive, esse trabalho era para ter sido feito há 60 anos atrás, certo? Eu nasci bem depois que o prédio já tinha caído, então eu só pude fazer isso agora. Então, eu fiz o melhor que eu pude. Então, nós vamos começar agora a apresentação dos dados. É isso, gente. Obrigado. Eu me esqueci de agradecer a Escola do Legislativo, mas o Pablo lembrou. Então, obrigada aí à escola por sempre estar, né, nesse apoio de todas essas temáticas importantes e interessantes pela cidade, todo o pessoal da comunicação, o Neto, o Paulo. E eu já vou pedir desculpa, Eduardo, que eu tenho uma outra solene hoje à noite, mas eu já também participei na catedral, eu esqueci de falar. Mas lembro uma vez que você chamou também, nós estávamos, então conheço o teor e é de grande valia, muito importante. Então é isso, desculpa, mas eu tenho uma outra solene daqui a pouco, tá bom? É assim, a Câmara, né, tá cheia de atividade, né, gente? E às vezes coincide, como o Pablo falou, né? Que bom, né? Estamos em movimento, né? Estamos por aí. Obrigada, gente. Só para não deixar também de nos provocar, assim como o mandato que aprovou a semana, nós estamos lá, estaremos até 28, né? Mas o mandato também é passageiro, enfim. Mas agora a semana, ela é instituída, né? Então, é bom também registrar, a Giovana está aqui, lá do Departamento de Documentação e Arquivo e Documentação, né? E agora, nós temos mesmo que aproveitar o que a Câmara puder, né? Assim, porque a Câmara, na verdade, somos nós, né, gente? Então, é bom a gente, assim, o que a gente tem? O acervo tem muitas fotos, inclusive foram disponibilizadas, mas a gente acabou focando nessa primeira. Já fez o ano passado, né, de 60 anos, e a gente pretende, sim, vamos dizer assim, extrair da Câmara aquilo que ela pode contribuir, né? Assim como está todo mundo aqui da comunicação, a gente agradece a presença de todo mundo e vamos usar a Câmara em prol da sociedade, que é esse o nosso papel, né? Obrigado. Bom, podemos votar, por favor. Então, gente, ó, eu vou falar dos dados, né? Eu não sei se é alguma coisa, tá bom? Se é sobre a sua... sobre aquela. Tá, então, se for importante para você... Não, eu agradeço. Ele já foi embora? Ele está aqui, se você quiser só falar daí com ele, que ele tem embora. Você chama seu Francisco. Deixa eu falar. Só um minutinho, pessoal, espera aí. Oi, tudo bom? É o Felipe, o sobrinho do Ludovico Felipe. Ludovico. Entregaram para mim o envelope. Isso, eu posso ler com calma depois? Meu pai. Sim. Eu não posso ficar. Tá. E 2 fotos dele. Ok. Posso depois ver com calma? Eu tenho no telefone. Tá. Isso. É que tem o comprovante. Claro. Muito obrigado. Desculpa, pessoal. É o parente de um falecido que trouxe um documento, um relato. Depois eu vou ver com calma, com foto, né? Você vê como que é importante esse trabalho que nós estamos fazendo. As pessoas estão procurando a gente. Então, aproveito para dizer, como está sendo gravado, né? Quem tiver conhecido, parente, que tem algum documento, alguma foto, por favor, entre em contato com a Catedral,
e eles entram em contato comigo e a gente acrescenta esses documentos já junto com os arquivos que nós temos. É muito importante isso para a cidade, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos o início, né? Para quem não sabe, o edifício nunca se chamou Comurba, o edifício sempre se chamou Edifício Luiz de Queiroz. Comurba foi o nome que ficou depois pela construtora, Companhia de Melhoramentos Urbanísticos, né? As pessoas mais velhas conhecem a história, né? Então, é isso que a gente está começando já esclarecendo. Esse levantamento eu fiz junto com o grupo, boa parte da pesquisa eu fiz sozinho, outra parte o grupo colaborou. Agora nós vamos entrar nos dados. Aqui para a localização. O edifício estava nesse lugar, ele existia aqui. Aqui existe até hoje a estátua elevada do Luiz de Queiroz, né? Em homenagem, provavelmente, ao edifício, né? Foi colocado aqui a estátua dele. Esse outro edifício é onde, nessa setinha aqui, ó, é onde eu estou localizado, é onde eu trabalho. Eu convivo todos os dias nesse espaço, tá? Esse prédio, ele tem uma parte mais alta e uma parte mais baixa. Segundo informações que eu tenho, ele foi feito pela mesma empresa que fez o Comurba. Quando ele caiu, esse prédio parou. Então, aqui tem 5 andares e aqui tem 6. O elevador chega até o 5º. Eu descobri isso depois de alguns anos que eu estava lá, que eu não sabia também. Então, isso aqui é história, é a prova de que a cidade parou no tempo, naquela época. E esse prédio, por ser da mesma companhia, ficou do jeito que está até hoje. Inclusive, se alguém tiver um dia curiosidade de conhecer, é só falar comigo, que eu entro junto, para vocês conhecerem como que era o padrão de construção da época. Caixa de escada, né? Ele é bem assim, as regras eram outras. Né? Hoje, esses prédios todos têm outros critérios de construção. É muito curioso isso daqui. Depois nós vamos fazer uma roda de conversa, qualquer dúvida e tal, a gente vai estar respondendo. Tá? Só para ganharmos tempo, eu vou passando. Essa foto, eu não sei quem tirou, é de 1959. Foi na data que foi inaugurado. Aqui tinha a plaquinha. Essa outra foto aqui, 2025, fui eu que tirei. Eu procurei o mesmo ângulo e tal, mas aqui já não tinha mais essa plaquinha. Ó. Mas eu cheguei a ler isso aqui. Né? É essa data que está escrito lá, o 1º de agosto de 1959. Foi no aniversário da cidade. E aqui a gente vê, né, como é em que pé que estava a construção, em 1959. Esse era o Comurba. Né? E aqui já ficou esse espaço. Aqui nós temos um material de propaganda da época, um cartaz de venda, né? Esse texto está meio confuso, aí eu ampliei ele para cá. Isso saiu na revista Mirante de 1960. Né? Então, aqui ele faz um aspecto das obras. Né? Ele fala do majestoso edifício Luiz de Queiroz, 12 andares. Ó, aqui 12 andares, hein? Grave bem esse número. Em plena fase de construção, na Praça José Bonifácio, resolverá um dos problemas do centro urbano, né? 54 vagas de garagens, 20 já estão vendidas, coloca à disposição dos interessados, essas garagens serão entregues brevemente. Então, assim, estava todo vapor. Né? Isso em 1960. Aqui nós temos, depois essa foto vai estar melhorada um pouco mais para frente, né? Que a qualidade de foto varia um pouco. O prédio pronto sem acabamento, pronto até onde ele chegou, né? E aqui, depois do colapso. Essas lajes ficaram assim penduradas, né? Cada uma, pelo que eu li, tinha aproximadamente 20 toneladas. Elas ficaram presas na ferragem. Esse lado do prédio ficou inteiro. Bom, tomar cuidado para não trombar com vocês aqui. O que foi? Essas informações eu trouxe um pouquinho para vocês entenderem como que foi difícil a coleta de dados. Eu me baseei em documentos oficiais e existe uma diferença grande de um documento para o outro, principalmente na parte dos nomes. Né?
trabalho desafiador por causa do tempo que se passou, são 6 décadas, o acesso bastante limitado das instituições, né? Fui até a Santa Casa e lá, para ver a lista de feridos, falecidos, eles não disponibilizam mais os dados, porque, segundo eles, depois de 20 anos, eles inutilizam os documentos. Melhorias futuras, porque, no futuro, novos estudos devem ser feitos, e para que seja melhor compreendido o que aconteceu. Aqui é um exemplo do que eu falei agora há pouco da dificuldade dos documentos. O mesmo nome, no caso, Ludovico Felipe Neto, se eu não me engano, foi esse mesmo senhor que trouxe esse envelope para mim agora. Foi ele mesmo? Coincidente ou não, né? Eu não tinha dados sobre ele. E eu usei o nome dele como exemplo. As coisas são assim, né, que acontece. Principalmente nessa história desse prédio, né, Cláudio? Essa sincronicidade. Então, eu vou saber o que aconteceu com o Ludovico e vai ficar para a próxima semana, ano que vem. Mas o envelope está aqui, em cima da cadeira. Aqui. Então, o nome dele foi escrito dessa forma. Essa é a lista oficial do memorial, da lei aprovada. Aqui o nome está escrito diferente, aqui tem só um P. Essa aqui é a ficha de inumado do cemitério. Aqui é o livro do cemitério, tem um P só aqui também. Está diferente daqui. E aqui foi a filha que escreveu no livro do ano passado, lá, né? Giovana, né, seu nome? Que é um outro documento que a filha escreveu. Então, aqui está de uma forma, aqui está de outra, aqui está de outra, aqui está de outra. Então, para nós fazermos o memorial, nós vamos ter que sentar e conversar, ver como que nós vamos fazer isso aqui. Foi sugerido que siga esse livro aqui, ó. Depois até o pessoal do Departamento da Câmara pode sugerir, pode nos ajudar, se tiver algum outro documento, né, oficial, vai ser de grande valia para a gente executar o memorial. Números: 13 vítimas feridas, sobreviventes. Aqui, muito legal isso aqui. Nós, no nosso grupo do Ex-64, tem uma sobrevivente, Maria Aparecida, ela é meio tímida, não gosta de aparecer muito, mas já que você veio, né, Maria Aparecida? Não tem problema, né? Eu tive o prazer, a honra de acompanhar essa paciente, uma sobrevivente, lá na Santa Casa, no dia 23 de janeiro. Né, nós fomos o Poupa Tempo primeiro, que é o subsolo do edifício, que ela nunca mais tinha voltado nesse lugar. Então, eu pude acompanhá-la. Depois, no dia 14 de março, nós fomos até a Santa Casa, que também ela não tinha voltado mais. Ela sobreviveu, ela estava na pensão. Ela está presente aqui. Né, mas vamos respeitar, só se ela depois quiser falar alguma coisa sobre isso. E aqui é interessante fazer um comentário. A Maria Aparecida é uma sobrevivente, ela voltou no dia 14 de março, dia 23 de janeiro, ela voltou no Poupa Tempo. Hoje, as vítimas todas, simbolicamente, estão no Poupa Tempo. Essa exposição, esse material, as fotos, os rostos, estão expostos lá para quem quiser visitar. Né? Então, acho que é importante que isso fique bem colocado, eu vou falar isso algumas vezes aqui. Aqui é a imagem de como ficou a rua na ocasião. Foi muito difícil, tem um cordão de isolamento, as pessoas queriam todas chegar nesse local, foi uma confusão, foi muito difícil, ninguém esperava o que realmente acontecesse, embora o prédio estivesse dando sinais de que ia cair. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do caos que ficou e das condições precárias de resgate, de acesso, etc. Como o foco desse trabalho são as perdas humanas, eu não me ative a muitas imagens relacionadas à parte física do prédio que caiu. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do nível de dificuldade para trabalhar as vítimas, resgatar os feridos, os falecidos, foi muito difícil. Aquelas lajes enormes estavam todas desse jeito. A fumaça que todos falam, né, na verdade é a poeira, tomou conta de tudo, ficou muito confuso. Naquela época não tinha os meios de comunicação que tem hoje, enfim, foi muito difícil a comunicação também. Aqui eu começo a entrar, então, nos dados humanos, já que o meu foco não é a parte física. Então, aqui são dados difíceis, familiares e amigos das vítimas. Sempre que eu trato esse assunto, tem alguém que conhece, algum familiar ou algum sobrevivente, como hoje, presente entre nós. Então, exige muito respeito o que vai ser falado daqui para frente.
É uma forma de homenagear essas pessoas, não cair no esquecimento. Humanizar, dando nome, rosto a essas pessoas que faleceram, porque não se tinha isso até então, né? Conscientização e prevenção de acidentes, que isso possa ser usado, esse material pode ser usado de alguma forma para outros episódios, outras situações. Essa é a lista oficial, é a lei do memorial, e esse é o número de vítimas que consta lá, 48. 48 vítimas fatais, 2 vítimas não identificadas. Tem o relato de uma vítima não encontrada, não oficial. Isso aqui é do ECO 64. É o relato de que existia na época a mãe de uma criança que visitava os pontos de entulho em busca do corpo do filho, que não tinha sido encontrado. Esses dados não são oficiais, mas são situações que chegaram até mim pelo grupo. Aqui eu fiz alguns gráficos para ajudar a entender um pouco a dimensão da tragédia, porque muitos pensam que foram funcionários do prédio que morreu. Sim, teve muitos funcionários do prédio, mas não foram só funcionários do prédio. Eu vou explicar como que aconteceu. Esse gráfico mostra o sexo das pessoas. A maioria, 81%, sexo masculino, 15% sexo feminino. Aqui teve 2% que foram aquelas 2 pessoas sem identificação. É importante notar que 15% 7 mulheres, sendo que 5 eram da mesma família. Eu costumo dizer que isso aqui foi uma tragédia dentro da tragédia. São as pessoas que estavam no imóvel, ao lado do prédio, é uma família de portugueses, e tinham 5 mulheres ali, a avó, 3 filhas e uma neta, todas faleceram, né? Inclusive, a vítima mais jovem que eu tenho, oficial, era uma dessas mulheres, de 6 anos, a Fátima. Depois eu conto como é que eu descobri que eram todas da mesma família. Aqui é um outro gráfico que trata da distribuição das vítimas por idade. Como vocês podem ver, tem de todas as idades. Menores de 15, entre 15 e 18, 19 e 30, a maioria, que eram funcionários do prédio. 31 e 40, 41 e 50, 51 e 60, 61 e 70, mais de 70. Esses são não informados, porque tem alguns que foram sepultados sem identificação e outros foram sepultados em outros cemitérios. Nós não tivemos como levantar as fichas, né? Me chama um pouco a atenção esse número, né? 3 menores de 15 anos. Então, foi a Fátima de 6, o Afonso de 14 e o Gilberto de 16 anos. Não, isso. É isso aí. 14, Então, o Galvani, verdade. Teve o Galvani de 10 anos, a Fátima de 6 e o Afonso de 14, verdade. Esqueci do Galvani, que também precisamos pesquisar o que aconteceu com ele, né? Então, não foram só funcionários, né? Você vê que teve várias pessoas que não tinham ligação com o prédio. Nacionalidade das vítimas, a maioria brasileira. Teve as portuguesas, aqui, e teve um libanês também. Esse outro montante é sem informação, tá? O libanês é esse daqui, aqui são as portuguesas. Esses dados estavam todos na ficha de inumados do cemitério. Aqui, entrando um pouco no termo, né, de medicina legal, a causa mortes é esmagamento. Então, só tratando o que é o esmagamento. É um acidente que acontece quando o corpo sofre uma forte pressão, podendo quebrar ossos e esmagar órgãos. Pode ser causado acidentes automobilísticos ou desabamentos. Indústria, por máquinas ou equipamentos. No campo, por máquinas agrícolas, desabamentos de estruturas ou pisoteamento. Então, o esmagamento é um termo técnico da medicina legal, que trata desse tipo de situação. No caso nosso aqui foi o desabamento, né? Um desabamento de muitas pessoas. Então, isso tumultuou muito a Santa Casa, o cemitério, porque é uma morte meio que instantânea, né? Não tinha recurso para socorrer todo mundo, ambulância, bombeiro, foi muito complicado. Fora o peso, né, da estrutura de um prédio, que era para ser o maior, melhor, mais moderno prédio na época.
Tinha muito material em cima. Então, aqui, tecnicamente, os 3 tipos, porque tem vários tipos de esmagamento, desde o dedo até aqui, ó, múltiplas regiões ou o corpo total. No caso do prédio, as vítimas sofreram esses 3 tipos de lesões. Traumatismo por esmagamento, múltiplas regiões do corpo ou esmagamento total. Na ficha de inumados e no atestado, na certidão de óbito, constava esmagamento total. Traumatismo por esmagamento envolvendo tórax com abdômen, parte inferior do dorso e da pelve, ou traumatismo por esmagamento do crânio. As pessoas que estavam fora do prédio tiveram mais esse tipo de traumatismo por esmagamento do crânio. Porque as estruturas dos imóveis conteve um pouco o peso das lajes, né? Mas não foi suficiente para salvá-las. Aqui começa então a aparecer alguns dados de pesquisa que eu fiz sobre jornais, sobre algumas instituições que eu fui buscar. Adail Ribeiro Filho, 23 anos, ele era um bancário contínuo do Banco do Brasil. Ele passava por perto, na Casa Ópera, por ali. Foi acometido. José Francisco Teles Rodrigues. Esse José Francisco, eu fui algumas vezes até a Exalc, porque o dado que eu tinha é que ele era estudante da Exalc, mas ele estava na pensão, né, Dona Maria Aparecida? Ele estava na pensão, ele pretendia a Exalc, ele estava estudando para entrar na Exalc, porque eu fui até a Exalc, conversei lá com o Marcos Milan, o presidente, ele foi muito atencioso. Todas as vezes que eu fui lá, ele deu muita atenção, muita paciência, recebeu, até que eu fui lá e ele mostrou para mim esse anúncio de jornal, de Campinas, né, e realmente ele não consta nos cadastros da Exalc, nem de formado, nem de estudante, né? Então, através desse documento, né, tá dizendo aqui, ó, jovem estudante, né? Aqui fala que o corpo dele foi transladado para a cidade. Então, ele não entrou em Piracicaba, ele já foi direto para Campinas. Esse Eduardo Tonil Okida, esse cemitério de São Paulo, eu não consegui nenhum dado sobre ele, também não tenho a ficha. Então, tem vários casos que não tive acesso. Aqui começa a surgir algumas fotos. Esse era o mestre de obras, Ovidio Magri, 42 anos, Manuel Ferreira Grosso, 62, mestre dos carpinteiros, Vitório Moretti, funcionário do Cine Plaza. Esses dados foram tirados de jornais da época. Aqui, essa moça, ela era da Bombonière, trabalhava lá, e aqui fala o relato do que aconteceu com ela. Foi um resgate muito difícil, ela ficou 4 horas presa nas ferragens, entre vigas, etc. Até no jornal da época, salva em emocionante lance. Esse título tinha muito, no jornal da época se falava muito de futebol, era 1964, golpe. Então, o nível de ansiedade, de comoção dos repórteres, das agências de comunicação, era muito alto. E eles usaram um termo que, talvez na época, né, pela situação toda, e aqui eles descrevem como uma tentativa, né, que ela foi até resgatada com vida, mas ela não sobreviveu. Então, essa é a ficha de inumado, isso aqui saiu no jornal de Piracicaba no dia seguinte, né? Então, por aqui vocês têm ideia de como que foi o clima da cidade, né? Então, quando eu optei por fazer essa exposição no museu, eu optei também porque o museu é um lugar que é um portal do tempo, né? Quando a gente entra num museu, nós estamos num lugar diferente. E essas informações, elas nos remetem a um passado, né? Só que nós atualizamos pela necessidade, pela importância do que aconteceu para a cidade, para os familiares, para as vítimas, para os sobreviventes. Essa, então, é a família Pereira, onde 5 pessoas, aqui descreve também, né, o grau de parentesco, e é interessante como isso aconteceu para que eu soubesse. Ninguém me falou que eram familiares. Quando eu estava cruzando os dados das fichas de inumados, eu estava separando em cima da mesa para depois eu ir fotografar como é que eu ia fazer lá no cemitério para ir onde primeiro, que é difícil o acesso lá do cemitério, a sinalização, as ruas, é meio difícil. Então eu falei, deixa eu me preparar antes. Quando eu comecei a olhar as fichas, eu vi que tinha 5 pessoas na mesma sepultura. Aí eu achei muito estranho. Aí eu comecei a cruzar os nomes e aí eu vi que era uma família inteira. Então eu fiquei muito assim, meio que perplexo. Falei, nossa, deixa eu... Aí eu fui procurar o jornal e aí confirmou
que realmente existia uma família inteira. Elas estavam no sobrado. Aqui, a causa mortes. O que aconteceu? Como que as pessoas faleceram? A maioria estavam no prédio, eram, né, os funcionários. Esses tiveram esmagamento total do corpo, como eu falei anteriormente. Esse número de pessoas que nós não tivemos acesso, né, então corresponde a 6 pessoas sem informação. Essas pessoas estavam fora do prédio, crânio e tórax. Né? Esse outro montante, nós não temos informação, tórax e, deixa eu ver aqui, ó, tórax e crânio. Essa daqui é a Fátima, de 6 anos. É a única pessoa, a mais novinha. Né? Esses são as páginas correspondentes. Na próxima tela está um pouco maior, para vocês visualizarem melhor. São os registros do cemitério. Aqui está pequenininho, tá? Mas na próxima tela vai estar maior. Aqui está escrito esmagamentos, o nome de cada um, né? A data e de como era anotado na época, com caneta. Então isso dificulta também para nós elaborarmos no memorial os nomes, a grafia dos nomes. Porque se você entender uma letra um pouco diferente, vai sair o nome um pouco diferente na placa, né? Que vai ser construída. Então aqui, ó, aqui eu dei um zoom para identificar o nome, a data e os dados que eu consegui cruzar. Está aqui, ó, os nomes. Aqui dá para ler melhor, né? Esmagamento do tórax, né? Quando é transladado, você vê que é tudo por caneta, né? Então, assim, dá para entender, mas é uma coisa, é muito diferente de hoje. E a ficha de inumado saiu daqui. Então, se saiu um dígito errado, muda o nome, muda a grafia, muda o documento. Essa bagunça aqui toda é o mapa que eu fiz para localizar. Eu considerei um documento importante para vocês entenderem como que foi a busca por informações. Aqui eu estava no meio da pesquisa, fazendo levantamento, buscando fotos, tentando identificar, tentando localizar. E essa cópia é a cópia que o cemitério dá para quem vai lá fazer uma busca. Não é bem sinalizado. Ó, eu tive que refazer cada rua, cada travessa, cada quadra. Então, cada pontinho aqui, ó, é um sepultado. Aqui está cheio disso aqui, mas não dá para ver, porque é tudo escuro. Então, só para vocês verem o nível de dificuldade para conseguir as imagens. E essa é a lista oficial de falecidos. Está todos aqui, ó. Todos da lista, né? Mais uma vez, o Ludovico Felipe Neto está grifado aqui, ó. Eu não sabia quem era, nem o que aconteceu, e chegou aqui para nós hoje aqui o envelope. Então, isso me chama muita atenção, assim, está até aqui, ó, né? Em destaque. Bom, aqui começa a relação das vítimas identificadas. Alguns nomes estão escritos 2 vezes, em preto e em branco. Por quê? Porque são documentos diferentes que trazem o mesmo nome. Então, eu fiz questão de manter isso daí para que vocês possam enxergar a diferença. Então, tem o nome, a idade e a causa mortes. E, no caso, quando tem alguma informação a mais, o que aconteceu. Isso com as 48 vítimas, tirando as 2 que não foram identificadas. Então, vamos lá. Adail Ribeiro Filho, 23 anos, esmagamento do tórax, foi trasladado para Campo Grande em 1976. Avelino ou Adelino Neres ou Avelino de Souza, tá vendo? 20 anos, esmagamento do corpo. Afonso José Mendes de Barros, 14 anos, esmagamento do crânio. Almerinda de Jesus Marcos Pereira, todas a família Marcos Pereira são as portuguesas. 39, esmagamento do crânio e tórax. Ana Isabel Marcos Pereira, 73, essa é a mais velha, registrada, esmagamento do crânio. Antônio Dalmazio ou Antônio Dalmazio, 43, esmagamento do corpo. Antônio Fernandes, 26, esmagamento total. Antônio Neder, 61, tórax. Benedito Eleutério, 29 anos, esmagamento total. Benedito Silva, ou Benedicto, 35, esmagamento total. Clarice Prudente Carrel ou Carrer, 21, esmagamento total. Clóvis Galvani, 10 anos, esmagamento do corpo. Décio ou Delso Rodrigues Barbosa, 34, esmagamento do corpo. Délia de Jesus Marcos Pereira, 32, esmagamento do crânio. Esse Eduardo, nós não sabemos onde ele foi sepultado, qual cemitério. Emília Alonso Crivellari, 30 anos, esmagamento do crânio,
supostamente gestante de 8 meses, pelas informações que eu tenho. Então ela era ela e mais alguém. Fátima Lúcia Pereira, 6 anos, esmagamento do tórax. Felisberto Mattione, também não sabemos. Francisco Arrigue, 16 anos, esmagamento do corpo, reconhecido por ordem do senhor juiz de direito. É algum caso aqui que teria que fazer um levantamento judicial do que aconteceu. Gilberto Sisoto, 16 anos, esmagamento do tórax. Gilberto Saciloto, não temos informação. Hércules Luiz Gonçalves, 28, esmagamento total. Jair Rodrigues, 18 anos, esmagamento total. João Batista de Oliveira, 27, esmagamento do corpo, transladado para Regente Feijó. José Carlos Botão, 20 anos, esmagamento total. José Carlos Piscinato ou Piscinato, 21 anos, esmagamento total. José Francisco Teles Rodrigues, 23 anos, inumado no Cemitério da Saudade, Campinas. É o estudante que estava na pensão. Ele não foi sepultado aqui em Piracicaba. José Ignácio, 57, esmagamento total. José Jesuíno da Silva, 33, esmagamento total. Laurindo de Oliveira, 25, esmagamento do corpo. Lázaro de Oliveira Campos, 28 anos, esmagamento total. Ele era funcionário do prédio há 1 mês. Ludovico Felipe Neto ou Ludovico Felipe Neto. É o tal do envelope que chegou hoje, nós vamos descobrir qual é a grafia correta do nome. 33, esmagamento do corpo. Luiz Menezes ou Luiz Correia de Menezes, 43, esmagamento total. Manuel Ferreira Grosso, 62, esmagamento do corpo. Maria do Carmo Marcos Pereira, 29, esmagamento do crânio. Mário Martins Almeida, 22, esmagamento total. Murilo Custódio, 23, esmagamento total. Nelson Nunes, 24, esmagamento do corpo. Esses dados, esmagamento total, esmagamento do corpo, eles foram extraídos da ficha do Inumados. Então, eu mantive o que estava escrito lá. Nestor Gilberto de Barros ou Nestor Gilberto Lima, 18 anos, esmagamento do tórax. Quando dá a diferença de nome, eu sempre fui pela outros dados. Qual era a lápide, qual era a sepultura, e era o mesmo. Então, realmente é a grafia. Norberto Fogo, 44, esmagamento do corpo, eletricista do prédio. Olívio Risso ou Olívio Riso, 27, esmagamento total. Ovídio Magre, 42, esmagamento do corpo, transladado para o Parque da Ressurreição em 2002. Esse era o mestre de obras. Sebastião Leite, 31 anos, esmagamento do corpo. Sebastião Pinheiro, 29, esmagamento do corpo. Vitório Moretti, 61 anos, esmagamento do corpo. 2 pessoas sem identificação. Essa é a lista oficial e como cada um faleceu. Aqui começam os dados que o grupo Eco 64 forneceu para nós. Esse é o Afonso José Mendes de Barros, trabalhava na Casa Ópera, 14 anos, e o irmão dele que trouxe para a gente. Então, esse menininho, ele também é a capa da exposição que está lá no Poupa Tempo. Tá? Eu escolhi essa tela, porque essa é uma ficha de inumado, essa é uma vítima que não tinha nada a ver com o prédio. Então, eu escolhi essa tela também por causa disso, para mostrar que não é assim só os funcionários que faleceram. Esse é o Gilberto Sisoto, trabalhava com o anterior. Essa é a foto dele. O grupo também que forneceu a foto para nós, o menininho aqui. 16 anos, vendedor, jogava no time do Dom Bosco, era coroinha, oratoriana. Esse aqui é o padre, ó. Eu já fui oratoriano, a gente jogava bola e eles tiravam foto, e às vezes o padre ficava junto. Fotos obtidas junto ao grupo, né? Essa Casa Ópera ficava na Rua Prudente. A Casa Ópera, a pensão e a Casa dos Portugueses. Eram 3 imóveis. O prédio caiu sobre. Tanto é que a outra metade permaneceu inteira. Essa é mais uma. O sobrado? Isso. A família que morreu, isso. Em cima da Casa Ópera? Ah, em cima da Casa Ópera tinha a... Ah, tá. O sobrado era outra coisa. Ah. Então eram 2 imóveis, não eram 3. Entendi. Essas informações todas que nós não temos detalhes, né? Tem relatos.
Então, pessoas como o senhor que tem mais idade, sim, né, com todo respeito, tem mais informações, né? Agradeço. Esse Norberto Fogel, 44 anos, eletricista, também a filha que trouxe para nós. Ele era eletricista do prédio. E ele fazia alguns serviços junto com o da tela seguinte, que era o mestre de obra. Assim, durante a semana, de domingo, eles faziam outras obras, né? Esse daqui, ó. Esse daqui, o mestre de obra, trabalhava junto com o da tela anterior. O Ovidio Magri, mestre de obras, 42 anos, né? A do grupo também. Está aqui, ó. 42 anos. Serviu o exército. Aqui estava junto com uma sobrinha. Essa aqui é lá em Aparecida do Norte, na igreja antiga. Aqui é o documento que ele foi transladado. Aqui é a certidão de óbito, foi transladado. E na sepultura atual, que é lá no Parque da Ressurreição. Ele saiu do Cemitério da Saudade e foi lá no Parque da Ressurreição. Isso daqui é que na época eles davam, né? Era um santinho de missa de sétimo dia. Tem a foto, os dados da pessoa, né? Lázaro de Oliveira Campos, 28 anos, servente de pedreiro, também documentos junto com o grupo. Esse rapaz, na época, 28 anos, ele trabalhava há um mês no prédio, também foi vítima, esmagamento total, certidão de óbito, né? Também aqui, ó, era uma pessoa como nós, né, gente? Com sonhos, com planos, e foi interrompido, né? Então, a gente trabalha com a família desse moço. Também queria dizer mais uma vez aqui que essas vítimas estão simbolicamente lá no mesmo local do prédio. Nós conseguimos, depois de 60 anos, levá-los de volta. Então, é muito importante que vocês prestigiem, visitem. Tem um livro lá para colocar informações, relatos, fiquem à vontade. Aqui, de uma forma mais ampla, as fotos que eu consegui. Então, foram fotos que eu mesmo bati do meu celular, é simples, não sou profissional, o celular não é profissional, mas eu consegui. Algumas eu editei para melhorar um pouco. Emília Alonso, 30 anos, é essa moça aqui que supostamente grávida de 8 meses, pedestre. Olívio Riso, 27 anos, Sebastião Leite, Lázaro Campos de Oliveira, Gilberto Sisoto, Ludovico Felipe Neto, Murilo Custódio, Ovidio Magri, Norberto Fogel, Afonso José Mendes de Barros. A idade deles, né, gente, ó, 30, 31, 27, 28, 16, 33, 23, 42, 44, 14. Essa é a família das portuguesas. Eu fui até lá no jazigo, não tem nenhuma foto, só tem os nomes e as datas, então, se eu, ao longo do tempo, conseguir fotos, eu vou acrescentar aqui depois. Mas essas são as pessoas. Ana Isabel, 73, Almerinda de Jesus, 39, Fátima, 6, Délia de Jesus, 32, Maria do Carmo, 29, 5 pessoas. José Carlos Piscinato, 21 anos, Manuel Ferreira, 62, José Inácio, 57, José Carlos Botão, 20, Benedito Eleutério, 29. Então, as fotos são, elas não têm uma qualidade, uma nitidez tão grande, porque foram 60 anos atrás que essas pessoas foram sepultadas, e essas fotos estão lá desde então, chuva e sol, e pelo menos dá para ter uma ideia de quem eram essas pessoas, né? Antônio Neder, 61, Clóvis Galvani, 10 anos, José Francisco Teles, estudante, não consegui, 2 sem identificação, Luiz Correia de Menezes, 43, Clarice Carrer, 21, Antônio Dalmazio, 43, Vitório Moretti, 61. Então, essas são as imagens das pessoas. Aí, quando eu, fazendo a pesquisa, eu vi que faltava pessoas, não estavam completos os números. Eu voltava no cemitério e tentava procurar e não conseguia. E andar dentro do cemitério é difícil, porque tem as quadras, e entre as quadras, né, as ruas, tem vários sepultamentos dentro das quadras, né, são lugares difíceis para andar, perigoso até, eu diria, né? Depois eu fui descobrir que esse SSC que tinha na ficha de inumados, ou SC, quer dizer sepultura sem carneira. Então, essas pessoas foram sepultadas diretamente na terra, na ocasião. Então, nunca eu ia achar nenhum dado, porque não existe
mas elas existiram. Antônio Fernandes, 26, Adelino de Souza, ou Adelino Neres de Souza, 20 anos, Hércules Luiz Gonçalves, 28, Jair Rodrigues, 18, José Jesuíno da Silva, 33, Mário Martins Romeira, 22, Francisco Arrigue, 16, esse foi reconhecido por ordem judicial, Francisco Martins de Souza, 18, Laurindo de Oliveira, 25, Nelson Nunes, 24 anos. Então, vocês veem que eu estou falando aqui já há um tempo dos nomes. Olha quantos nomes eu já falei. Possivelmente a família não comprou o terreno. Nestor Gilberto de Lima, 18, Sebastião Pinheiro, 29, Benedito Silva, 35. Pessoas que foram transladadas. Adair Ribeiro Filho, 23, Campo Grande, João Batista Oliveira, Regente Feijó, João Francisco Teles, Campinas, e Ovídio Magre, aqui mesmo, Piracicaba, Parque da Ressurreição. Agora, gente, esse texto foi escrito pela Ana Catarina de Oliveira, ela é filha de uma vítima, ainda em gestação no dia do acidente. Esse documento foi ela que me deu, e ela fez questão que eu colocasse o nome dela aqui, ela queria, de certa forma, que fosse identificado, então eu estou respeitando. Ela pertence ao grupo Eco 64, ela vai trazer e vai ler, ela vai subir aqui, ou se quiser ficar aqui embaixo, fica à vontade, ela vai ler isso aqui para vocês, que é um sentimento dela. Isso aqui ela escreveu de uma forma não tão organizada, ela mesma comentou sobre isso, mas foi como ela se sentiu quando ela resolveu escrever sobre isso. Essa estrelinha aqui é a parte que fala sobre o sentimento ecoando em cada canto. Foi onde surgiu, já tinha a ideia do grupo, do Eco 64, porque esse eco ainda, ele existe ainda dentro das vítimas, né, da tragédia. Então, eu vou passar agora a palavra para a Ana. Ana, por favor. Você quer subir aqui? Você quer... Oi. Antes disso, eu queria fazer umas considerações, porque eu escrevi isso daqui o ano passado, com 59 anos, antes da missa que teve na catedral. E aí foram uma frase que eu ouvi, e isso me deixou muito emotiva na época. E aí, como eu comecei, eu falei assim, bom, se der certo lá na missa, eu subo lá no ambão e leio para as pessoas, né? Já que seriam para as vítimas do Comurba. E eu comecei a colocar essas palavras, e como minha mão era mais rápida, meus pensamentos eram mais rápidos do que minha mão, então eu coloquei as ideias. Falei assim, depois eu arrumo, coloco a concordância gramatical, tudo que precisa, né? Só que aí, quando eu terminei de escrever, e eu estava escrevendo ainda, me deu uma... Quando eu escrevi o Comurba, me deu um sentimento muito, muito emotivo, porque eu havia, por 59 anos, falado que meu pai havia morrido no Comurba. Então, essa palavra era comum eu pronunciar. Eu havia lido isso em jornais, revistas, documentários que havia, eu tinha lido. Mas eu percebi que foi a primeira vez que eu escrevi a palavra Comurba. Porque eu sou o tipo da pessoa que, quando vou escrevendo, eu vou lendo. E aí, quando eu escrevi, eu tive que voltar para reler, porque eu achei que eu tinha errado. E aí eu notei que eu nunca tinha escrito. E aí eu fiquei mais emotiva ainda. E quando eu terminei de escrever e fui reler, eu percebi que eu não ia arrumar nada, porque o Comurba significa exatamente isso para mim. Esse erro, esse desalinho, sabe? Essa discordância natural de como deveria ser as coisas. Então, ela está um pouquinho assim errada, mas ela é proposital, tá? E a pergunta que me fez refletir sobre isso foi: quantos morrem naquele que morre? Eu não sei. É tão difícil a gente quantificar quantos foram embora junto naquele que se foi. E por ser tão importante demais para nós, porque ela era muito mais do que uma só.
E por isso que, às vezes, o vazio é tão grande. Foi embora uma pessoa. E por Foi embora uma pessoa. E por que parece que o mundo ficou tão vazio? Porque ela era quase uma multidão em nossas vidas. Por isso, é difícil mensurar quantas partes de nós se quebram e partem junto com alguém que amamos e se foi. Porque ela era mais do que uma só. Para alguns, ela era seus sorrisos, suas conversas, seus silêncios, e talvez até mesmo o seu porto seguro. Quando vai embora, não é apenas um alguém que se vai, é um pedaço da nossa história, um pedaço do nosso lar. E por isso o vazio parece ser maior que o mundo, ecoando em cada canto onde ela costumava estar. E então fica apenas as lembranças e as saudades, e o vazio dos sonhos desfeitos. Já eu não tive tempo. Foi arrancado de mim a sua presença em minha vida. Não tenho memórias, não tenho lembranças, não tenho sorrisos, não tenho aprendizados, não tenho conversas e nem puxões de orelha. Apenas as suas fotos e a sua ausência. O Comurba apenas me deixou um aprendizado, de aprender uma nova linguagem, de ser uma órfã, a de sentir sem tocar, de amar sem ter, de olhar sem ver, de construir laços, apenas imaginando como poderiam ser. Até onde a saudade pôde virar um abraço na alma para acalentar o vazio dessa dor, de uma filha órfã da tragédia do Comurba. Obrigado, Ana. Bom, esse foi o relato da Ana. É muito importante que ela tenha esse espaço. E eu creio que para o ano que vem, na próxima semana, em Memórias Vítimas, tenhamos algo mais voltado, hein, Pablo? Mais voltado para o Eco 64, entrevistando, registrando os sobreviventes que nós tivermos acesso. Tá? Vamos pensar nisso. Você vê como que é importante, que é as pessoas que sofreram diretamente na tragédia, né? Sofreram a tragédia. Depois das vítimas, porque uma parte dessas pessoas faleceu junto, né? Então, o nosso cuidado com essas pessoas se prolongam. Pensar nisso, gente. Bom, então aqui, como o próprio grupo considera uma forma de retratação, um pedido de desculpas, nós conseguimos, por lei, a aprovação dessa lei do memorial às vítimas do edifício Luiz de Queiroz Comurba. Tá? Então aqui explica, né, que é o local, um breve histórico, né, do que aconteceu, e, além disso, nós conseguimos a aprovação do sinal de internet gratuito, que no memorial a ideia... O som está saindo bem aí? Tá? No memorial a ideia é que tem um código de QR Code, onde as pessoas possam chegar com o celular e colocar ali, e aí então tem em mãos ali toda a história do que aconteceu. Então, para isso, eu já pensei na ocasião, nós conseguimos também um projeto de lei e a aprovação desse projeto. Então, hoje a lei, já está aprovada essa lei, né? Já podia ter o acesso gratuito, mas ainda não está implantado, mas a ideia já está pronta. Aqui, nesse espaço, aqui é a Rua Prudente, aqui vai para Boa Morte, ó. Aqui é a Catedral, aqui é a praça, né, aquele ponto de táxi. O espaço inicial do memorial é nesse canteiro, onde, na verdade, o prédio estava aqui e caiu para esse lado aqui. Eu fui com uma sobrevivente, Maria Aparecida, está aqui com a gente, e ela me mostrou que aqui era a pensão, onde hoje tem o canteiro. Do lado tinha a Casa Ópera e do lado tinha, então, o sobrado.
ou o sobrado era em cima da Casa Ópera, né? A Casa Ópera embaixo e a casa em cima, uma coisa assim. Eram esses imóveis que estavam aqui. E aqui faleceram pessoas que o prédio colapsou desse lado aqui. Mas por que aqui e não aqui? A ideia que nós queríamos era que fosse feito aqui. Mas, como o poupa-tempo é aqui embaixo, e aqui é uma laje, por questões técnicas, a prefeitura não autorizaria nenhuma obra aqui. Então, nós optamos em fazer aqui nesse ponto, que é terra. Pelo menos é solo firme. Então, vamos ver se a gente consegue executar isso aqui. Tudo feito por voluntários, viu, gente? Projeto, parte estrutural, o arquiteto. Aqui tem algumas fotos da época. Esse era o edifício... Deixa eu chegar desse lado aqui. Esse era o edifício onde ele ficava. A catedral está aqui. Nós estamos aqui, ó. Vem para cá. Deixa eu ver. Não sei. Aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos nesse ponto aqui, ó. Bem aqui nós estamos. Bem pertinho, né? Vocês podem ver que não tinha muitas edificações, ó. Era isso daqui, ó. A cidade ainda... Então, isso aqui foi realmente um marco. A cidade tinha 120 mil habitantes, hoje está com aproximadamente 500. O estádio era aqui, do Campo do 15, na época. Aqui um pouco mais de perto. Esse aqui é um dos pilares que talvez, somado a outro dado técnico dos pilares internos, contribuiu para a queda do prédio. Mas esse é um detalhe técnico que teria que ser um engenheiro que explicasse o que aconteceu aqui. E é uma hipótese, né? E tanto é que nós estamos, a partir de agora, uma segunda etapa, fazer um levantamento físico do que aconteceu com o prédio. É uma das próximas etapas aí do nosso trabalho. Essa é uma foto também bem feita na época. O tamanho do prédio, aqui dá para ver bem a dimensão dele, como ele era bonito, imponente, né? A frente dele, a fachada toda voltada para a praça, que na época esse conceito aqui atrás da natureza não era algo tão interessante e atrativo como na época, né? A praça foi um lugar muito respeitado, muito bem frequentado, era um lugar muito, né, muito bonito, muito bem. As pessoas vinham aqui para se divertir. É diferente do que está acontecendo hoje, né? Que as pessoas hoje evitam a praça. Resumindo. Aqui nós temos uma foto do como ficou o prédio depois do colapso. E aqui uma foto mostrando com mais clareza o que aconteceu. Essa parte aqui colapsou. Isso aqui é caixa d'água, gente. Veio toda essa parte aqui, ruiu, sobrou isso aqui. E ela não caiu exatamente só para baixo, ela veio na lateral. Isso aqui dá para nós estudarmos também qual foi o movimento do prédio. Parece que ele fez assim, ó. Ele deu uma queda inclinada, não foi... Mas isso temos que conferir também. Aqui teve destaque internacional de 2 jornais. Esse é o The Indianapolis Star, né? E aqui eles falaram isso. Os rumores circulam na cidade e culpam sobrepeso, já que os planos originais do moderno prédio eram de apenas 8 andares, mas aumentaram para 12 e depois para 15. É uma informação muito importante a ser considerada. É um jornal que tem credibilidade. Está aqui, ó, a matéria é essa daqui. Não conseguimos entrar em contato com o jornal e pedir talvez uma matéria, uma cópia. Nesse outro jornal aqui nós conseguimos. E vai ser matéria para o próximo ano desenvolver melhor o que está colocado lá. O Albuquerque Journal, ele diz o seguinte: próximo a ser concluído, o prédio Comurba, mais alto de Piracicaba, desmanchou em ruínas ontem. Uma montanha de cimento, concreto e tijolos que levou cerca de 50 vidas quando caiu sem aviso. Entramos em contato com o jornal. Hoje está com o chefe da redação, uma carta que eu mandei, pedindo uma cópia, e eles mandaram para a gente, né? Ainda estamos trabalhando em cima desse material. Nesse momento ainda não está pronto. Sexta-feira, foi uma sexta-feira. O prédio
caiu sexta-feira. Ah, tá. Ah, tá. Não dá para levar o microfone lá? Ah, tá tentando? Eu levo lá então. A doutora Ana quer saber uma coisa. Doutora Ana, não quer vir aqui perguntar para registrar a sua pergunta? É? Ela ia trazer o microfone para você só para ficar registrado. Por favor. Oi, boa tarde a todos. Aqui na Marquinha, boa tarde a todos. Eu tive curiosidade, eu vi o jornal dia 7, então de saber a data, né, da queda e o dia da semana. Agradeci. Pois não. Tenta, por favor. Som. Então, a queda do prédio foi dia 6 de novembro de 1964, uma sexta-feira, chovia, às 13h45. O filme que estava em cartaz na época no cinema era A Vida Íntima de Christiane Killer. Tinha um cinema embaixo que já funcionava. E a sessão seria talvez 14 horas, o prédio caiu 1h30. E a capacidade do cinema, acho que era de 1.000 pessoas. Se não me engano, não ia ter matinê aquele dia, porque o cinema ia exibir A Vida Íntima da Pecadora, Christine Killer. E o pessoal estava em discussão de fazer a van premiere. Para quem não sabe, a van premiere é uma sessão mais cara. E se não me engano, aquele dia não ia ter matinê. Posso estar enganado, mas acho que não ia ter matinê aquele dia. Graças a Deus, né? Então ia ter bastante gente no cinema já. É, porque o cinema tinha capacidade para 1.000 pessoas, uma coisa assim. A capacidade do cinema era de 1.000 pessoas, uma coisa assim. Não sei quanto é. Viu? Era grande. Eu lembro que o filme é estreia nacional, o filme. Nossa. Essa Vida Íntima da Pecadora Christine Killer é estreia nacional. É. Por isso que iam fazer o avant premiere. Ok, muito obrigado. Olha quanta informação. Então, esse Albuquerque Journal foi já no dia seguinte. Ó, o prédio caiu dia 6, dia 7, já estava lá nos Estados Unidos circulando a notícia. Então, embora fosse em 1964, os veículos de comunicação funcionavam muito bem. Bom, aí nós conseguimos, essa é a última tela nossa, estamos finalizando. Depois nós vamos abrir aqui para uma roda de conversa. Esse é um decreto legislativo de 7 de outubro, que institui a Semana em Memória às Vítimas do Edifício Luiz de Queiroz. Quais são os objetivos de nós estarmos aqui todos os anos? Preservar e promover a memória das vítimas atingidas pelo desastre. Puxa, bem agora. Como é que liga aqui? Aí, obrigado. Estimular o debate público sobre os impactos urbanísticos, sociais e históricos. Fomentar ações de conscientização e educação urbanística e patrimonial. Realizar atividades como palestras, encontros, bate-papos, exposições, debates e demais eventos relacionados à temática. É o que nós estamos fazendo aqui, gente. E o ano que vem nós pretendemos voltar com outros, talvez outros temas relacionados à queda do edifício. Essa primeira foi voltada para as perdas humanas, que nada mais é importante do que a vida humana, em qualquer lugar do planeta. Tá? Então, aqui se encerra essa palestra esse ano. É isso que eu tinha para apresentar para vocês, pessoal. Agora nós vamos abrir, então, para quem quiser fazer perguntas, quem quiser fazer comentários, né? Passo a palavra. Alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade, senhor. Pode usar esse microfone mesmo, né? Só para... Só para comentar, você já comentou, no caso da moça da Bomboniere, tem duas opções. A certa é Clarice Carrel, o nome da moça da Bomboniere. Ele está comentando aqui, Clarice Carrel. E tem um outro caso que aconteceu, não sei se eu penso comentar aqui. Você falou que o prédio deu bastante sinal que ia cair. Né? Foi o que o pessoal comenta, falava, né? Em 1961, meu pai tinha uma lanchonete na Praça de Bonifácio, do outro lado da praça. A praça ficava de frente com a Comurba. Entrou um senhor tomar lanche na lanchonete, senhor de terno, gravata, aquela pastinha 007 na época. Ele saiu na porta comendo lanche e ficou olhando o prédio. Falou para o meu pai, o que estão fazendo nesse prédio aí? O meu pai falou, não, esse prédio é para ser 8 andares
vão aumentar para 12, possivelmente para 14 ou 15 andar. O homem falou, o quê? E as colunas? As colunas do prédio? Meu pai falou, não, me parece que vão colocar uma cinta de 7 centímetros em volta de cada coluna, para sustentar. O homem falou, você está brincando comigo. Vai colocar uma cinta de 7 centímetros em volta da coluna? Isso aí em 1961. 61, por aí, porque estava esqueleto do prédio, dá para você ver por dentro do prédio. Aí meu pai falou, vou colocar essa cinta de concreto em volta. O homem falou, viu, não passa embaixo que ele cai na sua cabeça. Mas você imagina o que esse homem comentou quando caiu o prédio em São Paulo, né? Exato. Não, imagine, eu agradeço. É isso mesmo. No grupo é isso que nós conversamos, é isso que nós discutimos. A Higg. Isso. Que tinha falecido? É. Quer falar alguma coisa, Ana? Claro. Pode. Pode. Teve uma propaganda que falou que também ele ia ser vendido para garagens de carro, se eu entendi bem, né? Tem alguma informação se no dia que caiu estava, então, com muitos carros? Tinha. Porque isso também é um sobrepeso. E se estava aumentando muito mas a garagem era embaixo. Com esse objetivo também? A garagem era embaixo, térrea. Mas tinha carro, tanto é que no dia a Clarice Carrel, ela ficou presa e teve um senhor que foi tirar, mesmo não autorizado, ele foi lá para tirar o carro dele, com medo, acho que pelo patrimônio dele, quis tirar o carro da garagem. Quando ele foi retirar o carro da garagem, ele ouviu a Clarice gritando, aí que foi uma equipe para socorrê-la, porque tudo aconteceu naquela hora, né? Então, a sua pergunta é muito interessante, porque através dessa garagem, que estava cheia de carros, no andar térreo, ou no andar do cinema ali, né? Foi possível tentar resgatá-la. Tá, porque eu pensei que estavam construindo andares e mais andares para colocar carro. Falei, de repente estava com muito carro. Porque e aí onde eu guardo o carro, tem uma garagem, do lado da catedral, edifício garagem. Ali é só carros. Mas na época não era esse o objetivo, mas eles estavam vendendo garagens. Outra coisa que esqueci de comentar, esse senhor que comentou do prédio com meu pai, ele era um homem que construía prédio em São Paulo. Ele abriu a pastinha dele, mostrou os documentos do meu pai e falou, eu sou construtor de prédio, eu sei o que eu estou falando. Esqueci de comentar isso é importante. Sabe, é interessante isso, porque relatos como esse, ao longo do ano, eu tenho ouvido de pessoas que diziam que o prédio ia cair, funcionários. Olha que interessante, o Afonso, menininho de 14 anos da Casa Ópera, ele estava todos os dias ali e provavelmente ele ouvia rumores. E um dia ele falou para a mãe, lógico, um menino de 14 anos, ele disse para a mãe que se, uma criança, né, que se o prédio caísse, ele iria se proteger embaixo da mesa. Ele era funcionário da Casa Ópera. Então, esse comentário de que o prédio podia cair, que ia cair, ele era muito comum. Muita história. Tem história de um senhor que trazia caminhão de areia, entrava pelo estacionamento ali, onde é a Caixa Econômica hoje. Isso. E o filho dele vinha sentado em cima do caminhão, na areia. Um dia ele entrou com o caminhão, o filho bateu a cabeça na laje, na viga. Aí quando o pai viu que o filho bateu a cabeça, você estava de pé no caminhão? Ele falou, não, estava sentado. Ele falou, você sempre entra sentado, nunca bateu, porque bateu agora? Então, um indício que eu já estava o edifício, ele estava movimentando, né? O edifício estava movimentando. Isso é fato. Tem vários relatos assim. Então, gente, veja que houve muitos sinais, muitos que foram ignorados, né? A verdade é essa. Então, nós estamos aqui trazendo essas situações dessas vítimas e tiveram a vida interrompida por negligência, por ambição, né? E nós estamos, então, trazendo essa situação toda de volta para nós podermos discutir, trazer pessoas que tenham conhecimento técnico, podemos ir em busca dos documentos oficiais, projeto do prédio, processo, teve famílias que foram indenizadas, teve famílias que não foram. Quem estava fora do prédio não recebeu nem um auxílio, nem perguntaram se estavam precisando de alguma coisa. Então, são situações assim difíceis de aceitar, de compreender. Então, é por isso que nós estamos aqui. Pelas vítimas, pelos familiares,
né? Temos aqui, eu não sei se é Maria Aparecida. Você quer falar um pouquinho? Maria Aparecida é tímida, né? Nunca quer, né, Maria Aparecida? Ela é sobrevivente, né? E ela participa do grupo com a gente. Então, é uma pessoa que estava lá na hora, no dia, né? Alguém mais, pessoal? Pode falar. Não, Eduardo, eu, na verdade, gostaria de agradecer todo esse trabalho que você está fazendo com nossos familiares. Esse trabalho é muito importante. Ele resgata mesmo a memória das vítimas e ele quebra um silêncio de 60 anos. E essa quebra desse silêncio é realmente muito importante, não só para nós, familiares, mas para toda Piracicaba. Porque Piracicaba vive também esse luto. Esse silêncio e esse luto. Então é importante para Piracicaba fechar essa história. E se a gente conseguir, né, que é o nosso projeto, sublimar essa dor, conseguindo estabelecer o memorial na praça. Concretizar e honrar a memória dessas pessoas. Então, é um agradecimento e continuamos na luta aí para... Né? Continuamos. Inclusive, esse memorial eu vejo assim... isso é opinião minha, tá? Esse memorial é o mínimo que a cidade deveria fazer para as famílias e pelas vítimas. É o mínimo. E olha que nós estamos fazendo o máximo para conseguir isso daí. Então, é uma grande insensibilidade. Prefeito, governador, presidente, vereador, não terem feito isso ainda. É uma vergonha, vocês me desculpem o termo, mas não entra. Eu estou aqui voluntariamente, não consegui dormir muitas noites depois que eu soube, o ano passado, que os familiares e sobreviventes estavam aqui e a situação estava do jeito que está. As lajes ficaram penduradas 10 anos e o silêncio por 60. Então, o peso do silêncio talvez seja o peso dessas lajes, cada uma tinha 20 toneladas. É muita coisa. Então, gente, vamos parar com isso, vamos fazer o memorial, vamos executar essa obra. Como é que vocês vão falar em revitalizar a praça se vocês não conseguem fazer um memorial em memória a essas vítimas, a esses familiares? Como é que vocês não vão cuidar das pessoas que frequentam a praça? Vão revitalizar a praça para quê? Deixa como está, então. Né? Vocês estão governando para quê? Para quem? Se for para o povo, vamos ouvir o povo. Demorou 60 anos para chegar a esses dados que estão aqui, porque eu trouxe, né, com a ajuda de muitas pessoas que estão aqui, outras que não estão. Então, esse memorial está atrasado 61 anos a partir de amanhã. Certo, gente? Esse é o recado que eu deixo. E, inclusive, conseguimos também levar as vítimas, simbolicamente, lá no local do prédio. Então, se isso não for suficiente para que as autoridades entendam, percebam o que está sendo necessário nessa praça, eu não sei mais o que... nós vamos continuar trabalhando. Nós vamos em busca do projeto, nós vamos em busca de processo, nós vamos em busca de dados. Talvez seja esse o caminho, porque, né, até agora não foi executado. Tá bom, gente? Mas eu passo a palavra ainda. Pode falar, vem cá. Então, para mim esse memorial é uma questão de honra às vítimas. Eu considero eles como heróis. Numa batalha, sempre vai na frente os soldados, né? E morrem pela pátria. Imagine esse prédio, porque ele era tanto comercial quanto residencial,
mais o cinema, mais tudo que girava em torno, né, dos carros, tudo. Imagine se esse prédio tivesse caído quando estava em pleno funcionamento de tudo isso, né? Então, eles foram vítimas, né? Eles são heróis porque morreram, e a partir disso mudou leis, começou a se estudar mais. Então, eu acho que eles são, e isso foi mundialmente, né? Mudou muita coisa depois desse acidente, porque foi uma tragédia, mas apenas, infelizmente, lógico, morreu apenas 50, que poderiam ser milhares de pessoas. Então, assim, a gente tem que honrar a vida deles, porque eles eram trabalhadores, mesmo as pessoas passando do lado, estavam voltando do almoço, eram pessoas honestas, eram pessoas que tinham suas famílias, que tinham seus filhos, que tinham seus sonhos. O estudante, né, veio para Piracicaba para conseguir uma coisa melhor para ele e morreu ali. A gente vê a dona Aparecida, eu fico inconformada pelo distrato que a Piracicaba, vamos colocar assim, eu sei que ela teve muita colaboração do farmacêutico que ajudou ela na época, mas assim, não houve ninguém que foi para ela e falou assim: você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de remédio? Você está precisando de alimento? Porque ela trabalhava, tinha 11 anos, 11, 12 anos, para ajudar a família. A família não tinha como cuidar dela depois do acidente. Então, assim, houve um descaso, 60 anos de descaso com essas pessoas que são exatamente heróis, para construir, para não deixar mais haver nenhum acidente desse porte. Tudo bem, acontece, né? Sempre tem alguns, mas não nessa proporção. E não mais, hoje se tem a fiscalização, que qualquer coisinha a prefeitura vem e embarga a obra, né? E por que já era uma tragédia anunciada, que todo mundo falava, todo mundo ouvia barulho, estalos, etc. Tal, e não houve isso? Por quê? Né? Então, assim, eu acho que esse memorial vai fazer muita diferença, vai trazer ali, para as pessoas que morreram ali, um sinal de respeito a elas. Tem essa, né? Infelizmente, mas a gente tem que correr o risco e eles vão estar lá sendo lembrados para isso. Então, essa é a minha opinião sobre o memorial. Ele tem que ser feito, ele tem que ser honrado, essas pessoas. Ok, Ana. O memorial, pois não, pode, claro. O memorial tem essa função, né, de registrar e perpetuar, né? Aí sim. Não conhece, aí sim. Foi bom a senhora ter falado e foi gravado, né? Mas que gravemos também na nossa consciência, né, a importância desse memorial como direito à verdade, né? A gente vê no Brasil a dificuldade que é tratar de questões fundamentais, né, para que a sociedade, né, por exemplo, vou citar aqui, não vamos aprofundar, mas, por exemplo, o direito à memória da ditadura militar também foi enterrado, né? Nunca foi, né, as comissões da verdade que não puderam trabalhar, e esse fato também, apesar de ter uma outra conotação, né, mas também foi, né, soterrado ou mal soterrado como os restos do prédio. Então, realmente, assim, eu não posso garantir que a gente vai conseguir, mas que a gente vai lutar, sim, né, como mandato, e espero também como Câmara Municipal, né, que a gente leve. E eu quero deixar uma sugestão: se ele não responder em breve, a gente pode pensar num tempo, a gente inicia uma campanha, né, uma campanha mesmo, né, já que tem uma lei tem que ser cumprida, né, para que o prefeito faça o memorial, porque ele é um direito da cidade, né? Claro que ele é fundamentalmente da honra das vítimas, sim, e ela está mal, né? Ela foi tirado. Olha, isso aqui se a gente não fala porque está mal resolvido, porque isso já foi.
vamos dizer assim, o custo para a história a gente já tem, né? Portanto, precisamos abrir a chance para que a gente possa estudar isso e inclusive, como estudaram no ponto de vista da arquitetura, engenharia, para não cometer os mesmos erros e continuar caindo prédios, como foi com o Joelma também, né? Então, eu acho que naquele encontro falaram um pouco já sobre isso, né? Mas é isso, esses aspectos foram estudados, pelo menos eles, mas o reconhecimento não houve, e o memorial ele traz isso à luz, né? E para que toda a sociedade tenha o direito de conhecer a verdade e ser registrado como heróis de fato, né? Que pagaram por erros ou por falta de critério, né? E rigor que não ocorreu na época. É importante colocar que essa visão, esse novo entendimento sobre as vítimas, né, como heróis, foi nas reflexões que nós tivemos no grupo, onde as vítimas elas tiveram um papel importante na nossa cidade. Aí que deixaram de ser só vítimas e nós associamos que através dessas vidas houve mudanças, né? E isso foi uma construção que nós fizemos nas reflexões do grupo, que eu considero a peça fundamental para nós estarmos aqui. Através da palavra, nós conseguimos nomear sentimentos, dizer o que estava cada um sentindo, né, as dores de cada um sendo compartilhada. E isso é o que eu tenho oferecido para esses familiares. Eu espero que o ano que vem possamos ter mais pessoas no grupo, mais documentos, mais elementos, e que a cidade esteja um pouco mais sensibilizada diante do que aconteceu. Porque, como eu falei anteriormente, a vida não tem prazo de validade, né? Ali foram perdidos irmãos, pais, maridos, crianças, idosos, e ficou por isso mesmo, né? Então, no mundo de hoje, isso já não cabe mais, esse silêncio já é desnecessário. Até aqui serviu para alguma coisa, daqui para frente ele já não se usa mais, já não tem mais finalidade nenhuma, né? Então, alguém mais quer fazer uso da palavra? Então, acho que é isso, gente. Vai ter uma missa na Catedral, domingo, 10h30. Está tendo a exposição até o dia 5 de dezembro. Esses dados que estão aqui estão acessíveis lá no Poupa Tempo. Quem quiser, a entrada é gratuita, né? Acho que são esses os avisos principais. Você já tinha comentado já, né? Bom, parabenizar, né, o Eduardo, doutor Eduardo Nalim. Podem aplaudir, gente. É merecido. Muito importante, né? Em nome do Eco 64 também, né? Que o grupo se fortaleça. Quem tiver conhecidos, né? Indiquem, né? Porque essa história é uma, vamos dizer que é uma coxa de retalhos, né? Que ficou, né, esfacelada, né? Já é um esfacelamento pela própria tragédia, mas também ficou esfacelada por falta de cuidado. Até o grupo Eco 64, ele é difícil porque se passou tanto tempo, né? Então, as pessoas, para chegar no grupo também, às vezes, mas vai fazer o que lá? Né? Quando chega, começa a conversar, começa a entender, começa a se identificar, vê que tem outras vidas, aí faz o que nós chamamos de aliança terapêutica, mas até então, mas não adianta ir lá. Justamente porque se passaram 60 anos, ele teve que reconduzir a vida dele. Por isso que eu falo que esse grupo era para ter, teoricamente, sido feito há 60 anos atrás, mas isso era impossível. Então, estamos fazendo hoje o que dá para ser feito. Estou fazendo o melhor possível, né? Mas vai ser e está sendo muito importante, certamente vai contribuir para esse registro, né? Qual memória fica, né? Além da dor, das perdas, né? É preciso revisitar para que a gente tenha consciência do que ocorreu, né? E a gente tenha o direito de se ressignificar e ser honrado por essa memória da cidade, né? Como participante da Eco 64, muitas coisas na minha casa eram assuntos velados, não se falava muito. Então, eu deduzi, né, porque minha mãe estava grávida de mim de 3 meses, meu irmão tinha apenas 10 meses,
Então, a gente não teve, enfim, contato com meu pai. Então, só que acho que alguém, ou eu ouvi dizer assim, sabe, quando eu era pequena, não fique falando muito do seu pai para sua mãe, senão sua mãe vai ficar triste. E eu acho que minha mãe deve ter ouvido isso mesmo, né? Não fique falando do Lazinho para os seus filhos, senão eles vão ficar tristes. Então, era um assunto que a gente não comentava, a gente não... Eu não vou deixar minha mãe triste, então, quando ela falava assim, e seu pai gostava de cururu, né? E eu, assim, o que é cururu? Lógico que depois eu fui entender, mas eu também não perguntei para não deixar minha mãe triste. E esse trabalho, o que eu quero dizer é o seguinte, esse trabalho dele, né, do Dr. Eduardo, ele vem trazer isso, resgatar coisas que eu não sabia do meu pai, resgatar uma história que ficou velada por 59 anos, né? Para mim, né? 60 anos. Mas, enfim, isso é importante. A gente traz história, que nem esse senhor está sentado aqui do meu lado, ele conta alguns fatos que para nós é importante, mesmo sendo filhos, e importante também para Piracicaba, para saber as histórias que é através dessas pessoas que viveram lá, que tinha conhecido, parente. Então, essas histórias, quem puder nos trazer para esse acervo, né, de memórias, é muito importante. Meu vizinho era a tia do meu, sei lá, enfim, é importante a gente saber, porque a gente conta cada conto, né, um ponto, e a gente vai fazendo um histórico mesmo. Então, para mim, o Eco 64, eu fiquei sabendo muita coisa do meu pai que eu não sabia, né? Então, eu agradeço ao Eduardo por trazer essas histórias que minha mãe acabou se abrindo para nós e, enfim, é muito importante. Então, quem fala assim, mas depois de 60 anos, sim, é importante, mesmo depois de 60 anos. Só um último comentário. Quando você falou, depois de 60 anos, porque as pessoas têm essa ideia, né? Já passou. Para esse trabalho que nós fazemos, existe algo que é amoral, ahistórico e alógico, que é o sentimento, né? Isso é a chave da psicanálise, é a linha que eu trabalho, né? Tanto é verdade que, como você falou, você pôde conversar mais com a sua mãe, entender melhor o que aconteceu, ela entender melhor com vocês também, né? E assim o grupo vai caminhando, né? Vai tendo um esclarecimento, uma elucidação, né? Um novo entendimento sobre o que foi a história, né? Então, no grupo é revelado situações que vocês não sabiam, embora tanto tempo tenha passado, né? Então, é para isso que serve o grupo também. Então é isso. Antes de a gente encerrar, só pedir para que vocês que fizeram as inscrições, vai chegar para vocês ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail a avaliação do curso, que é bem importante fazer, né? Então, em nome da Érica, da Escola do Legislativo, agradecer também aqui a presença, né, da Giovana, representando o Departamento de Acervo e Documentação, e também a comunicação, pessoal da da TI, e todo mundo, doutora Ana, todo mundo que está aí e fortalecendo aí essa empreitada aí, né, que doutor Eduardo e o grupo e nós agora estamos convidados a contribuir também, tá joia, gente? Então, muito boa tarde, obrigado.